Você já se pegou acordando no meio da noite, com o coração acelerado e a mente repleta de preocupações? Aquela sensação de peso no peito, como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros e cada problema parecesse maior do que realmente é? Sei que muitos de vocês estão passando por isso agora mesmo. As preocupações podem ser como correntes invisíveis que nos prendem, nos impedem de avançar e sufocam nossa paz interior. Enquanto nos debatemos com ansiedade sobre o futuro, contas para pagar, relacionamentos difíceis ou decisões importantes, algo precioso está sendo roubado de nós. O presente que Deus nos deu para viver plenamente. Hoje quero conversar com você sobre uma verdade transformadora. Quando aprendemos a transferir nossas preocupações para as mãos de Deus e confiamos que Ele abrirá caminhos onde não vemos saída, experimentamos uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Esta não é uma promessa vazia, mas um convite para uma nova forma de viver. Fomos condicionados a acreditar que preocupar-se é ser responsável, que antecipar todos os problemas possíveis é sinal de prudência, que carregar o peso de todas as incertezas nos ombros é demonstração de força. Mas e se eu dissesse que essa mentalidade vai contra tudo o que as Escrituras nos ensinam? A preocupação não é um sinal de responsabilidade. É um sinal de que estamos tentando controlar o que nunca esteve sob nosso controle. É como se disséssemos a Deus: eu não confio que você cuida de mim, então preciso resolver tudo sozinho. Cada momento gasto em ansiedade é um momento em que escolhemos a dúvida em vez da fé, o medo em vez da confiança. Hoje convido você a uma mudança radical de perspectiva. E se, em vez de ver os problemas como montanhas intransponíveis, começássemos a enxergá-los como oportunidades para Deus mostrar sua fidelidade? E se cada preocupação fosse transformada em uma oração, cada ansiedade em um ato de rendição, a paz que excede todo entendimento não é para alguns privilegiados, é para todos que escolhem confiar no Senhor de todo o coração. A jornada da superação pessoal começa quando reconhecemos uma verdade fundamental. Nossas preocupações são um peso que não fomos designados a carregar. Em Mateus 6:27, Jesus nos pergunta com sabedoria: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Esta pergunta ressoa profundamente em nossos corações ansiosos. Pense em todas as noites que você passou em claro, preocupado com situações que nunca aconteceram. Reflita sobre quantas vezes seu corpo ficou tenso, sua mente exausta, seu espírito abatido por causa de cenários que você criou em sua imaginação. A preocupação é como pagar juros de um empréstimo que você nunca contraiu, um desperdício de energia emocional e espiritual. A superação verdadeira começa com uma decisão corajosa: soltar. Soltar não significa ser irresponsável ou desistir, mas reconhecer os limites do nosso controle e a grandeza do controle de Deus. É entender que existe uma diferença crucial entre preocupação paralisante e planejamento guiado pela fé. Enquanto a preocupação nos imobiliza, o planejamento com fé nos move adiante. Olhe para a sua vida neste momento. Quais são as preocupações que estão dominando seus pensamentos? Talvez seja aquela dívida que parece impossível de pagar, ou o diagnóstico médico que trouxe incerteza ao seu futuro. Pode ser o filho que se desviou do caminho, ou o emprego que está por um fio. Cada um desses desafios é real, mas nenhum deles é maior que o Deus que serve. Quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele não negou a existência do gigante. Ele simplesmente reconheceu que seu Deus era maior. Esta é a mentalidade da superação. Não ignoramos os problemas, mas recusamos dar a eles o poder de definir quem somos e para onde vamos. Começamos a vê-los não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para testemunhar o poder de Deus em ação.
A superação pessoal cristã não é sobre força de vontade ou pensamento positivo vazio. É sobre ancorar-se em uma rocha inabalável quando as tempestades da vida ameaçam nos derrubar. É sobre permitir que a palavra de Deus renove nossa mente quando a ansiedade tenta tomar conta dela. Como Paulo nos ensina em Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esta passagem nos oferece uma fórmula prática para a superação: transformar preocupações em orações. Imagine se cada vez que um pensamento ansioso surgisse, você o captasse imediatamente e o transformasse em uma conversa com o Pai. Essa prática simples, mas profunda, muda completamente nossa perspectiva e nos posiciona para receber a paz de Deus, que excede todo o entendimento. A história de José no Egito é um poderoso testemunho da superação guiada por Deus. Traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão, José enfrentou situações que teriam esmagado qualquer pessoa. No entanto, a Escritura nos diz repetidamente que o Senhor estava com José. No momento mais sombrio, quando tudo parecia perdido, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando um caminho não apenas para a libertação de José, mas para a salvação de uma nação inteira. Sua situação atual pode parecer um beco sem saída. Você pode sentir que esteve orando por tanto tempo sem ver resposta. Pode estar tentado a pensar que Deus se esqueceu de você ou que seus sonhos nunca se realizarão. Mas assim como fez com José, Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não consegue ver ou sentir sua presença. O que parece um atraso pode ser, na verdade, uma preparação divina. A superação exige que substituamos o "e se" do medo pelo mesmo "que" da fé. Em vez de "e se eu perder meu emprego?", pensamos "mesmo que eu perca meu emprego, Deus proverá para mim". Em vez de "e se esta doença piorar?", afirmamos "mesmo que esta doença piore, Deus será minha força e conforto". Esta mudança sutil, mas poderosa, nos permite encarar a realidade com coragem, sem ser dominados pelo medo. Quando paramos de nos preocupar e começamos a confiar, abrimos espaço para soluções criativas e oportunidades inesperadas. Nosso cérebro, antes ocupado com cenários catastróficos, fica livre para perceber as portas que Deus está abrindo. Nossas emoções, antes consumidas pela ansiedade, podem experimentar a gratidão e a alegria, mesmo em meio às tempestades. O rei Davi, um homem que conheceu perseguição, traição e perda, nos deixou este testemunho no Salmo 34, 4. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Observe que ele não diz que Deus removeu todos os seus problemas, mas que o livrou de todos os seus temores. Esta é a verdadeira superação. Não necessariamente a ausência de desafios, mas a presença de uma paz que nos sustenta através deles. As águas do Mar Vermelho não se abriram para os israelitas enquanto estavam ainda no Egito, lamentando sua escravidão. Foi somente quando eles deram o passo de fé, saindo do Egito e chegando à beira do mar, que Deus abriu o caminho. Da mesma forma, Deus raramente revela o caminho completo de uma vez. Ele nos convida a dar um passo de fé por vez, confiando que quando chegarmos ao próximo obstáculo aparentemente intransponível, Ele abrirá um caminho. A superação pessoal também se manifesta na forma como respondemos ao fracasso e às decepções. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, poderia ter se afundado na vergonha e no desespero. Em vez disso, ele permitiu que seu fracasso o levasse ao arrependimento genuíno e à restauração. Seu momento mais baixo se tornou o trampolim para uma vida de impacto extraordinário como líder da igreja primitiva. Este é um princípio poderoso que podemos aplicar em nossa própria jornada.
Não permita que seus fracassos definam seu futuro. Use-os como degraus para um relacionamento mais profundo com Deus e uma compreensão mais completa de sua graça. Quando paramos de nos preocupar com nossa reputação ou com o que os outros pensam de nós, ficamos livres para crescer através dos nossos erros, em vez de sermos esmagados por eles. Ao longo da história bíblica, vemos que a superação pessoal sempre esteve ligada a uma mudança na forma de pensar. Em Romanos 12:2, Paulo nos exorta: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O mundo nos ensina a nos preocupar, a temer, a antecipar o pior. Deus nos convida a renovar nossa mente, a ver as circunstâncias através das lentes da fé. Esta renovação da mente começa quando meditamos nas promessas de Deus em vez de ruminarmos sobre nossos problemas. É um exercício diário, uma disciplina espiritual que requer intencionalidade. Quando um pensamento de preocupação surge, precisamos aprender a capturá-lo imediatamente e substituí-lo por uma verdade da palavra de Deus. Com o tempo, este hábito transforma não apenas nossos pensamentos, mas toda a nossa experiência de vida. Pense em Abraão, chamado para deixar tudo o que conhecia e partir para uma terra desconhecida. Se ele tivesse se permitido ficar preso na teia da preocupação, e se não houver comida suficiente, e se formos atacados, e se me perder, nunca teria experimentado a jornada extraordinária que Deus havia preparado para ele. Foi sua disposição de soltar o conhecido e confiar no Deus que o chamava, que abriu o caminho para se tornar o pai de muitas nações. As preocupações são como âncoras que nos mantêm presos ao mesmo lugar, impedindo-nos de navegar para os novos horizontes que Deus tem para nós. Muitas vezes, o que interpretamos como prudência é, na verdade, medo disfarçado. A verdadeira prudência é avaliar os riscos e agir com sabedoria, sempre confiando na provisão divina. O medo, por outro lado, nos paralisa e nos impede de abraçar as oportunidades que Deus coloca em nosso caminho. Você já se perguntou quantas bênçãos perdeu porque estava ocupado demais se preocupando com o que poderia dar errado? Quantas portas deixou de bater porque estava certo de que ninguém abriria? Quantos relacionamentos não cultivou porque estava protegendo seu coração de possíveis decepções? A preocupação não apenas rouba nossa paz presente, ela também sabota nosso potencial futuro. O livro de Eclesiastes nos lembra que quem observa o vento não plantará e quem olha para as nuvens não colherá. 11:4. Em outras palavras, se esperarmos pelas condições perfeitas ou garantias absolutas, nunca daremos os passos que levam ao crescimento e à transformação. A superação pessoal exige que aprendamos a agir mesmo quando não temos todas as respostas, confiando que Deus completará o que nos falta. A história de Esther ilustra magnificamente este princípio. Diante de uma decisão que poderia custar sua vida, ela escolheu confiar em Deus em vez de se entregar à preocupação. Suas palavras, "Se eu perecer, perecerei", não expressam fatalismo, mas uma profunda confiança no plano soberano de Deus. Ela entendeu que sua segurança não estava em evitar riscos, mas em cumprir seu propósito divino, independentemente das possíveis consequências. Esta coragem diante da incerteza é o que distingue uma vida de superação de uma vida de estagnação. Não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar mesmo quando o medo está presente. É reconhecer que nosso Deus é grande o suficiente para transformar até mesmo nossas piores preocupações em oportunidades para sua glória ser manifestada. Considere o jovem Davi, enfrentando não apenas Golias, mas também as vozes de desaprovação e descrença ao seu redor. Se ele tivesse se permitido ser consumido pela preocupação com o que os outros pensavam, ou com sua aparente inadequação para a tarefa, nunca teria dado aquele passo decisivo que mudou o curso da batalha e da história de Israel.
Sua confiança não estava em suas próprias habilidades, mas no Deus que já havia provado sua fidelidade em circunstâncias anteriores. Da mesma forma, sua vitória sobre a preocupação não virá quando todas as circunstâncias estiverem perfeitas, mas quando você escolher lembrar-se de como Deus já foi fiel em seu passado. Cada testemunho de provisão divina em sua vida se torna uma pedra de memorial, lembrando-o de que o mesmo Deus que abriu caminhos antes fará isso novamente. Quando estudamos a palavra, descobrimos que Deus frequentemente trabalha quando estamos no limite de nossas forças, quando todos os recursos humanos foram esgotados. Foi quando os israelitas estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, sem nenhuma saída visível, que Deus realizou um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Foi quando a viúva de Sarepta usou o último punhado de farinha e a última gota de azeite que Deus enviou provisão sobrenatural através do profeta Elias. Talvez você esteja neste lugar agora, no fim de seus recursos, sem saída visível, com o coração pesado de preocupação. Se este é você, tenho boas notícias. Você está exatamente onde Deus pode operar mais poderosamente. Quando nossas habilidades chegam ao limite, sua força sobrenatural se manifesta. Quando nossas soluções se esgotam, sua sabedoria infinita brilha mais intensamente. Paulo, escrevendo aos Coríntios, compartilha uma experiência pessoal que ressoa com qualquer pessoa que enfrenta desafios aparentemente insuperáveis. De fato, no íntimo, chegamos a pensar que havíamos recebido a sentença de morte. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. Que poderosa perspectiva! As situações impossíveis nos ensinam a confiar não em nossas próprias capacidades, mas no Deus para quem nada é impossível. Existe uma sabedoria profunda em aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que não podemos. Muitas de nossas preocupações envolvem circunstâncias além do nosso controle. O comportamento de outras pessoas, eventos futuros, resultados de situações complexas. Gastar energia emocional e mental preocupando-se com estas coisas é como tentar dirigir um carro puxando o volante pelo lado de fora, frustrante e ineficaz. Em vez disso, a superação pessoal nos convida a focar nossa energia no que podemos controlar. Nossas respostas, nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações. Podemos escolher gratidão em vez de reclamação, fé em vez de medo, perdão em vez de amargura, generosidade em vez de egoísmo. Estas escolhas, feitas consistentemente ao longo do tempo, criam uma vida que reflete o caráter de Cristo e experimenta a paz que Ele prometeu. A jornada de superação envolve também aprender a lidar com as vozes que alimentam nossas preocupações. Estas vozes vêm de várias fontes: críticos externos, memórias de fracassos passados, comparações injustas e o inimigo de nossas almas que sussurra mentiras sobre quem somos e o que podemos nos tornar. Identificar estas vozes e contrastá-las com a verdade da palavra de Deus é essencial para a libertação da preocupação crônica. Jesus enfrentou tentações no deserto com um método simples, mas profundamente eficaz. Está escrito, Mateus 4:4, 7, 10. Ele não debateu com o tentador, nem considerou alternativas às verdades que conhecia. Da mesma forma, quando vozes de preocupação, medo ou condenação surgem em sua mente, você pode responder com a verdade imutável da palavra de Deus. Está escrito que Deus suprirá todas as minhas necessidades. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Outra estratégia poderosa para superar a preocupação é desenvolver o hábito da gratidão intencional. Não é possível ser grato e preocupado ao mesmo tempo. Estas duas mentalidades não podem coexistir.
Quando escolhemos focar nas bênçãos que já recebemos, em vez das incertezas que enfrentamos, criamos um ambiente espiritual onde a fé pode florescer e a preocupação murchar. Experimente este exercício. Cada vez que uma preocupação surgir, pare e liste 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento específico. Podem ser bênçãos significativas como família e saúde, ou coisas simples como o calor do sol em seu rosto ou o aroma do café fresco. Esta prática não apenas interrompe o ciclo da preocupação, mas também recalibra sua mente para reconhecer a fidelidade constante de Deus em sua vida. Um aspecto frequentemente negligenciado da superação da preocupação é o poder da comunidade. Isolamento alimenta a ansiedade, enquanto conexão autêntica com outros crentes traz perspectiva e encorajamento. Provérbios 12:25 nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Quantas vezes uma palavra de encorajamento de um amigo ou o testemunho de alguém que passou por desafios semelhantes trouxe luz para seu caminho escurecido pela preocupação. Não foi por acidente que Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2. Ele entendia nossa necessidade de companheirismo, especialmente em tempos de desafio e incerteza. Permita-se ser vulnerável com pessoas confiáveis que apontarão você para a verdade quando as preocupações ameaçarem dominar seu coração. E esteja disposto a ser essa pessoa para outros. Às vezes, a melhor maneira de superar nossas próprias preocupações é ajudar alguém a lidar com as deles. A superação pessoal também envolve uma reavaliação honesta de nossas expectativas. Muitas de nossas preocupações surgem de expectativas irrealistas sobre nós mesmos, sobre outros, sobre como a vida deveria ser. Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas. De fato, ele garantiu o oposto. No mundo tereis aflições. João 16:33. Mas a segunda parte dessa promessa é nossa âncora. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ajustamos nossas expectativas à realidade da vida em um mundo caído, não estamos abandonando a esperança ou a fé. Estamos simplesmente reconhecendo que as dificuldades fazem parte da jornada e que nosso Deus é especialista em transformar essas mesmas dificuldades em degraus para o crescimento e a maturidade espiritual. Considere por um momento como alguns dos maiores gigantes da fé enfrentaram períodos de profundo desânimo. Elias, depois de uma vitória espetacular no Monte Carmelo, fugiu para o deserto e pediu para morrer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos repletos de lágrimas e questionamentos. Até mesmo Jesus, no Getsêmani, experimentou angústia tão intensa que seu suor se tornou como gotas de sangue. O que diferenciou estas pessoas não foi a ausência de lutas emocionais, mas a direção para a qual eles se voltaram em meio a essas lutas. Em vez de permitir que a preocupação os consumisse, eles levaram seus fardos ao único que poderia realmente carregá-los. Esta é a essência da superação pessoal, não a ausência de dificuldades, mas a presença de uma fé que nos leva continuamente de volta ao coração de Deus. Como filhos de Deus, temos um recurso que o mundo não conhece: o poder da oração. A oração não é apenas um ritual religioso ou uma lista de pedidos. É um convite para transferir ativamente nossas preocupações para os ombros infinitamente mais fortes do nosso Pai Celestial. Como Pedro nos encoraja, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Observe a linguagem ativa neste versículo. Lancem. Não é um processo passivo, mas uma decisão consciente de soltar, de transferir o peso. É como se Pedro estivesse dizendo: pegue aquela preocupação que está esmagando seu espírito e, com um ato deliberado de sua vontade, jogue-a nos braços do Pai que ama você infinitamente e tem recursos ilimitados para cuidar de cada detalhe da sua vida.
Nossa tendência humana é levar nossas preocupações a Deus em oração e então, sutilmente, pegá-las de volta ao sair do momento de oração. Oramos sobre uma situação difícil e, minutos depois, estamos novamente elaborando cenários catastróficos em nossa mente. A verdadeira superação vem quando aprendemos não apenas a entregar nossas preocupações a Deus, mas a deixá-las com Ele, confiando que suas mãos são o lugar mais seguro para elas. Esta confiança se baseia em uma verdade fundamental. Deus não apenas pode resolver nossos problemas, Ele se importa profundamente conosco enquanto enfrentamos esses problemas. O Deus que conta os cabelos de nossa cabeça e nota quando um pardal cai, não é indiferente às nossas lutas. Ele não apenas tem o poder para abrir caminhos onde não vemos saída, Ele tem o desejo de guiar nossos passos com amor e sabedoria infinitos. A jornada de superação pessoal não é uma linha reta, mas um caminho com altos e baixos, avanços e retrocessos. Haverá dias em que sua fé parecerá inabalável, quando as preocupações parecerão distantes e o caminho à frente, claro. E haverá outros dias em que velhas ansiedades ressurgirão, quando dúvidas familiares baterão à porta de seu coração, quando a tentação de voltar a padrões antigos de pensamento será forte. Nesses momentos, é crucial lembrar que a superação não é um destino final, mas uma jornada contínua. É um processo de crescimento que dura toda a vida, no qual aprendemos cada vez mais a confiar em Deus e cada vez menos em nossas próprias forças e entendimento. Cada vez que escolhemos a fé em vez da preocupação, fortalecemos esse músculo espiritual e nos tornamos mais resistentes aos ataques futuros da ansiedade. Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos dá uma imagem poderosa deste processo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13, 14. Esta é a mentalidade da superação. Não perfeição instantânea, mas progresso consistente. Pense em como Deus guiou os israelitas para a terra prometida. Ele não os transportou instantaneamente do Egito para Canaã. Ele os guiou passo a passo, dia após dia, com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Houve batalhas para lutar, desertos para atravessar, lições para aprender. Da mesma forma, sua jornada de libertação da preocupação para a confiança plena será um processo gradual, mas cada passo o aproximará mais da pessoa que Deus o criou para ser. Uma parte vital deste processo é aprender a reconhecer os gatilhos que desencadeiam seus ciclos de preocupação. Para alguns, são notícias financeiras difíceis. Para outros, são relacionamentos tensos ou problemas de saúde. Identificar estes gatilhos não para evitá-los, mas para estar preparado com versículos específicos, orações e verdades que você pode proclamar quando eles surgirem. Este tipo de preparação espiritual intencional é como construir uma fortaleza ao redor de sua mente e coração. Lembre-se de que você não está lutando contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. O inimigo de sua alma conhece seus pontos fracos e explorará qualquer abertura para semear dúvidas sobre o caráter e as promessas de Deus. A preocupação crônica não é apenas um problema psicológico, é uma batalha espiritual que requer armas espirituais. Como Paulo nos instrui em 2 Coríntios 10 e 5, precisamos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A história de Pedro andando sobre as águas nos oferece uma ilustração perfeita da dinâmica entre preocupação e fé. Enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus, ele realizou o impossível. Caminhou sobre a superfície do lago tempestuoso.
Mas no momento em que desviou seu olhar para as ondas ameaçadoras, o medo o dominou e ele começou a afundar. Nossa experiência é semelhante. Quando mantemos nosso foco no Senhor e em suas promessas, podemos caminhar sobre as próprias águas que ameaçam nos engolir. É por isso que a prática da meditação bíblica é tão crucial para a superação da preocupação. Não é suficiente ler as Escrituras superficialmente. Precisamos permitir que elas penetrem profundamente em nosso ser, reformando nossa maneira de pensar e responder aos desafios da vida. Quando memorizamos versículos específicos relacionados às nossas lutas particulares, estamos construindo um reservatório de verdade do qual podemos extrair nos momentos de maior necessidade. Talvez você esteja pensando: já tentei confiar em Deus, já orei sobre minha situação, mas nada parece mudar. Os problemas ainda estão lá, as preocupações ainda me assombram. Se este é você, quero encorajá-lo a considerar uma verdade profunda. Às vezes, o milagre não é Deus mudando nossas circunstâncias, mas Deus nos mudando em meio às circunstâncias. Paulo implorou 3 vezes para que Deus removesse seu espinho na carne, mas a resposta que recebeu não foi a cura que esperava. Em vez disso, foi uma promessa: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Paulo descobriu que, em sua vulnerabilidade, experimentou a força de Deus de maneiras que não teria conhecido de outra forma. Suas limitações se tornaram o palco para a manifestação do poder divino. Da mesma forma, suas preocupações, mesmo aquelas que parecem persistir apesar de suas orações, podem se tornar o solo fértil no qual Deus cultiva virtudes como paciência, perseverança, compaixão e uma dependência mais profunda dele. A verdadeira superação não é necessariamente a remoção de todos os problemas, mas a transformação que ocorre em nós enquanto enfrentamos esses problemas com Deus ao nosso lado. Ao concluirmos esta reflexão sobre superação pessoal, quero deixar você com uma imagem poderosa do livro de Abacuque. O profeta, enfrentando um tempo de extrema adversidade, devastação nacional e um futuro incerto, faz esta declaração extraordinária de fé: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe a colheita de azeitona e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e não haja gado nos currais, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3:17-18. Esta é a definição máxima de superação: a capacidade de se alegrar em Deus, não porque tudo está perfeito, mas porque Ele é perfeito. Não porque todas as nossas preocupações foram resolvidas, mas porque Ele é maior que todas elas. Não porque o caminho à frente está claro, mas porque sabemos quem está guiando nossos passos, mesmo na mais densa escuridão. Você não precisa mais ser escravo da preocupação. A paz que Jesus prometeu, não como o mundo a dá, está disponível para você agora mesmo. Quando escolhemos parar de nos preocupar e começamos a confiar que Deus abrirá um caminho, experimentamos uma liberdade que transcende as circunstâncias e nos permite viver com propósito e alegria, independentemente dos desafios que enfrentamos. À medida que chegamos ao fim desta jornada de reflexão, quero que você leve consigo esta verdade: sua preocupação nunca acrescentou um único segundo à sua vida, nunca resolveu um problema, nunca mudou o passado ou garantiu o futuro. Mas sua confiança em Deus tem o poder de transformar não apenas como você vê suas circunstâncias, mas como você experimenta cada momento de sua vida. Deus não prometeu um caminho sem obstáculos, mas prometeu estar conosco em cada passo. Ele não removeu o Mar Vermelho antes que os israelitas chegassem à margem. Ele o abriu quando colocaram os pés na água. Da mesma forma, os caminhos que você não consegue ver agora se revelarão à medida que você avança em fé, um passo de cada vez.
confiando no Deus que nunca falhou e nunca falhará. Que você possa encontrar a coragem para soltar suas preocupações hoje, para abrir suas mãos e permitir que o Pai amoroso carregue o que nunca foi seu para carregar. E ao fazer isso, que você descubra a verdade libertadora de Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Obrigado por compartilhar deste momento comigo. Se esta mensagem tocou seu coração, gostaria de te convidar a dar um próximo passo. Compartilhe nos comentários uma preocupação que você está decidindo entregar a Deus hoje. Seu testemunho pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. Se esta é sua primeira vez em nosso canal, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo que alimentará sua fé e fortalecerá sua caminhada com Deus. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Na tela final, você encontrará recomendações de vídeos que complementam esta mensagem e podem aprofundar ainda mais sua compreensão sobre como viver livre da preocupação e ancorado na confiança em Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo encontro.